Obrigado, mas bem-vindo. Bom dia. Olá, irmãos. Ótimo dia para vocês. Deus, nós estamos estudando aí um pouquinho sobre missão, aí eu vendo alguns aí orarem, né? Dizer que vai ter semana de oração, vigília, em prol aí do evangelismo agora do próximo mês. E realmente isso é uma bênção. Isso mostra que a igreja está envolvida e comprometida com a missão de salvar. Esse é o objetivo da igreja existir, salvar pessoas, né? Jesus instituiu a igreja como um meio de levar a mensagem de salvação para todos aqueles que realmente desejam um dia estarem no céu. Eu gostaria de convidá-los a, nesse momento, abrir as Bíblias aí no livro de Atos, no capítulo 8. É uma história conhecida de todos, mas nós vamos pegar aqui algumas lições dessa história. Gente, eu sempre fico preocupado com a questão do áudio. Então, tá todo mundo me ouvindo aí, não é? Aí é bênção. Bênção sem medidas. Atos, capítulo 8. Vamos lá. Nós vamos ler aqui alguns versículos e depois a gente vai fazer aqui alguns comentários. Caso os irmãos também quiserem participar e comentar hoje, viu? Fiquem à vontade. Gente, aqui diz assim, ó, Atos capítulo 8, versículo 4. Vamos ler primeiro o versículo 4 e depois vamos ler o versículo 26. Diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. O versículo começa dizendo que aqueles que foram dispersos, eles iam pregando por toda parte a palavra de Deus. E aqui vai mencionar uma pessoa em específico, né, que é Filipe. Filipe, ele era um dos 7 diáconos que foi escolhido pela igreja para lhe servir as mesas como diácono. Mas Filipe, ele não apenas desenvolveu a função de diácono, ele também desenvolveu a função de evangelista. Então, ele era diácono, mas ele também era um evangelista. Um evangelista não precisa ser necessariamente um obreiro pago, uma pessoa que foi escolhida para aquela função, mas todo aquele que deseja realmente salvar, ele será um evangelista, seja ele diácono, diretor do Ministério da Mulher, ou o que for. Irmãos, o tema que eu quero tratar com vocês hoje, nessa manhã, é baseado nesse aqui, ó. Tá dando de ver aí, não é? Todos envolvidos na missão. Esse aqui é um livro do pastor Bullion, um livro muito bom, que eu recomendo, viu? Os irmãos aí ainda que não leram, puderem ler, é uma bênção. Então, esse livro aqui, o nome dele é Todos Envolvidos na Missão. Veja que o texto diz aqui, ó, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe era um diácono, mas ele também era um evangelista. Então, ele estava envolvido na missão de salvar. O outro versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 26, que diz assim, ó, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, o anjo, ele aparece para Filipe e diz assim, Filipe, olha, vai para determinado local. E aqui a gente sabe que havia alguém ali que estava a caminho ali. Era um etíope, uma pessoa que era lá da África, um etíope. Ele era um comandante lá, o superintendente de Cândace, que era a rainha dos etíopes, e ele tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus. E aquele homem estava lendo a Bíblia. Aquele homem estava estudando a Bíblia. Ele estava com o livro do profeta Isaías. E então o anjo diz assim, Filipe, vai até determinado lugar. E ele foi. Chegando lá, encontrou então este homem, lendo a Bíblia. O versículo 30 diz assim, se vocês puderem ler também. O versículo 30 diz assim, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Olha a pergunta de Filipe.
Meu amigo, você está entendendo? Você está entendendo o que você está lendo? E a resposta foi, ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, a pergunta de Filipe para aquele homem foi, você está entendendo o que você está lendo? Ele estava com a Bíblia aberta, ele estava com o livro do profeta Isaías aberto. E a resposta daquele homem foi surpreendente e interessante. Como eu vou entender se alguém não me explicar? Irmãos, sempre é necessário que uma pessoa que conhece a mensagem possa ir e levar o conhecimento da palavra de Deus para que outros possam entender. Eu quero pegar um dado aqui desse livro, que o pastor Bulhão coloca, ele diz assim, ó, hoje nós somos mais de 20 milhões de adventistas em todo o mundo, 20 milhões de adventistas. E aí ele diz assim, se tomasse apenas 2 milhões, ou seja, 2% da igreja, 2% de 20 milhões, se pegássemos 2 milhões de crentes que somos no mundo inteiro e desafiássemos cada um a trazer uma pessoa para Cristo e cada novo crente fizesse o mesmo, em apenas 12 anos teríamos alcançado os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Eu achei isso interessante porque ele coloca assim, se nós pegássemos apenas 2% do número de adventistas que existe hoje no mundo inteiro, e esses 2 milhões, esses 2% de adventistas se envolvessem na missão e levassem pessoas aos pés de Cristo, e esses novos discípulos, ou seja, seriam aí 4 milhões de pessoas, 2 milhões dando estudo bíblico, aí cada um batizando uma pessoa, então 4 milhões. Em 12 anos, o evangelho seria pregado em todo o mundo, para todas as pessoas. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando no seguinte, poxa, 2% só da igreja se envolvesse, isso quer dizer que hoje nós não temos praticamente 2% da igreja envolvida com a missão de salvar. Infelizmente, você pega igrejas, às vezes, que tem bastante membros, e você vai ver que pouquíssimos irmãos estão ali envolvidos, realmente comprometidos com a missão de salvar. Outros estão comprometidos com programação, com eventos e outras coisas do tipo, e se esquece que essas programações, elas têm um objetivo. O objetivo é alcançar pessoas. Nós temos o Clube Desbravador, qual é o objetivo? Alcançar jovens, juvenis, adolescentes. Nós temos o Ministério da Mulher, alcançar pessoas para Cristo. Nós temos o Ministério dos Aventureiros, alcançar os pequeninos para Cristo, e diversos outros ministérios da igreja. Todos eles têm que estar envolvidos para salvar. Por isso o tema do livro é Todos Envolvidos na Missão. Todos envolvidos na missão, a missão de salvar. Deus, ele poderia ter usado esse anjo aqui para evangelizar o etíope. Deus poderia ter usado o anjo. E Ellen White, ela diz o seguinte, se o anjo tivesse pregado, se os anjos pregassem hoje, as pessoas se converteriam muito mais rápido. Imagine só o anjo pregando, aquele brilho. Gente, muitas pessoas se converteriam de maneira muito mais rápida, mas Deus escolheu pessoas, Deus nos escolheu para levar a missão de salvar. Eu queria, no livro Atos dos Apóstolos, página 109, ela diz assim, o anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. É plano de Deus que nós, a igreja, se envolva na missão de salvar. E mais, irmãos, aqui ela diz assim, a igreja deve cumprir a missão envolvendo cada crente, pois o ser humano precisa fazer a parte dela. É uma questão de sobrevivência espiritual. Então, a igreja, ela deve se envolver, toda a igreja. E aí, eu vendo vocês falar de evangelismo, irmãos, isso é uma bênção. Evangelismo, semana de oração, vigília, todos envolvidos. Nós temos que estar todos envolvidos. Cada membro da igreja precisa estar envolvido, porque é uma questão de sobrevivência espiritual. O Fábio, que congrega com vocês aí, ele já foi evangelista na igreja onde eu congregava. Ele passou, acho que 2 anos, trabalhando lá na região, como obreiro, na região de São Luís Gonzaga.
E ele me conhece, ele sabe um pouquinho aí da minha história. Irmãos, eu já estive a ponto de sair da igreja. Estava meio desanimado, meio fraco, até que me chamaram para trabalhar na missão. Irmãos, e foi uma benção. Foi uma bênção porque me ajudou espiritualmente, me ajudou a levantar espiritualmente, mas também tem me ajudado a crescer como pessoa, como cristão. E eu agradeço muito a Deus porque eu estou envolvido com a missão de salvar. Hoje a minha oração tem sendo sempre, Senhor, me usa. E meu lema tem sido sempre ir aonde Deus mandar e a igreja precisar. Irmãos, precisamos estar envolvidos com a missão porque é uma questão de sobrevivência espiritual. Outra coisa, Jesus ele disse, se nós nos calássemos, até as pedras clamariam. E hoje eu já estou vendo muita pedra clamando, irmãos. Sinceramente, já tem a natureza está clamando, as pedras estão clamando, porque a igreja como um todo não está todos envolvidos. E precisamos estar todos envolvidos na missão. Se nós nos calarmos, Deus vai usar as pedras e até os animais. Podemos pegar aí o exemplo de Balaão, não é? Não tinha nenhum evangelista, não tinha nenhum obreiro, não tinha nenhum diácono, não tinha ninguém para pregar para Balaão. E Deus usou o quê? A jumenta. Deus usou a jumenta. Entendeu? Então, eu acredito que hoje Deus quer usar... uma vez eu estava conversando com alguém, e aí ele disse assim, irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E aí, me desculpe, irmão, mas eu disse da seguinte forma para ele, irmãos, Deus usou uma jumenta antes, eu acho que ele pode usar outra hoje. A mulher olhou assim para mim e sorriu e disse, irmão, você está querendo dizer o que com isso? Eu disse, é o que a senhora entendeu mesmo, irmã. E ela sorriu e disse, irmão, é verdade. Irmão, se Deus usou uma jumenta no passado, ele pode usar uma outra hoje. Entendeu? Então, ele quer nos usar também. Alguém diz assim, não, irmão, mas eu sou muito burro, eu sou um jumento, então Deus pode usar esse jumento hoje também. Mas, enfim, povo de Deus, nós precisamos nos envolver. Aqui diz assim, nós seres humanos não podemos esquecer o plano divino e criar nossos próprios planos. Nós não podemos esquecer o plano divino e querer também criar os nossos próprios planos. Hoje fala-se muito em métodos de evangelizar. Todos eles são importantes, todos eles são necessários, mas nós não podemos substituir o plano divino por nossos próprios planos. Eu não me recordo qual foi a lição da escola sabatina, mas eu me lembro que teve uma lição, e aí eu achei interessante também, porque na lição dizia o seguinte, que os discípulos, eles usaram apenas 5% do esforço humano, depois do Pentecostes, e 95% era o poder do Espírito Santo. Hoje a igreja usa 95% de esforço humano, métodos e tudo mais, e apenas 5% do Espírito Santo. Isso é o que estava lá na lição, certo? E eu achei interessante. Só que é o seguinte, hoje nós temos resultados em questão de números maiores do que no próprio Pentecostes. Melhor, no próprio Pentecostes não, no próprio método de evangelismo daquela época. Nós temos alcançado mais pessoas. Só que nós usamos apenas 5% do Espírito Santo. Agora imagine, irmãos, quando a igreja for envolvida com a chuva serôdia. Aí eu fico pensando naquilo que Ellen White diz, que ela diz o seguinte, milhares de pessoas vão sair de casa em casa com o rosto iluminado, falando da mensagem de salvação, as 3 mensagens angélicas que nós estudamos na semana passada, aquelas características que Deus tem urgência. Essas pessoas vão sair, milhares e milhares de pessoas, e milhares de milhares vão ser convertidas novamente, assim como aconteceu no Pentecostes. Quase 3.000 pessoas foram batizadas, então milhares vão ser evangelizadas e convertidas através do poder do Espírito Santo, não é por nossos próprios méritos. Inclusive, quando nós lemos aí os escritos inspirados, ela diz que Deus vai usar meios simples, pessoas simples para evangelizar, entendeu? Então, nós precisamos estar envolvidos. Aqui diz mais, é evidente que Deus tem um plano para o cumprimento de sua missão. Ele seria injusto se nos desse somente a missão, mas não nos ensinasse a maneira de cumpri-la. Então, Deus não apenas nos dá a missão, mas ele nos ensina também. Aí entra a questão de alguns métodos. Todavia,
os métodos eles precisam ser de acordo com a Bíblia. O que acontece é que às vezes os caras querem usar uns métodos que não é bíblico. Por exemplo, eu me recordo de uma vez onde o pastor disse assim: rapaz, José, teve uma cidade aqui que a rua todinha foi batizada. Eu disse: é bênção. Só que ninguém está mais na igreja. Eu disse: ah, meu Deus do céu, aí é misericórdia. E aí ele foi me dizer qual era o método do obreiro. O obreiro pegava lá os desenhos, né, do Superman e tal, e botava lá, e aí apareceu um monte de menino, e aí depois batizava. Então os métodos, o método era os desenhos lá da Marvel para poder atrair o povo. Irmãos, esse método aí é estranho, não é? Imagine só você colocar os desenhos da Marvel para atrair um monte de criança lá. A gente está querendo que esse povo abandone essas coisas, a gente está... Então, alguns métodos, irmãos, eles não são... Eles podem até atrair, mas não são métodos divinos. Deus tem os métodos divinos. Deus disse para Pedro: olha, eu vou te fazer pescador de homem. Você pesca peixe, mas você precisa aprender a pescar homens. Pescar pessoas não é a mesma coisa que pescar peixe. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim, Jesus disse assim para os discípulos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, e aí diz assim, ó: ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus, ele quer conceder o poder do Espírito Santo para cada um de nós, mas para testemunhar. Irmãos, ninguém que não tenha o desejo da missão no coração vai receber a chuva serolha. Ninguém que não tenha o desejo de levar a mensagem de salvação para outras pessoas vai receber a chuva serolha. Só vai receber aqueles que têm o desejo de levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Jesus deixou claro em Atos, capítulo 1, versículo 8, que eles iriam receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas, para testemunharem daquilo que eles viram com poder. A palavra poder ali é dinamos, é como se fosse uma dinamite, um negócio que explode, entendeu? Que poder. Então, o Espírito Santo só será derramado sobre aqueles que estiverem realmente envolvidos na missão de salvar. Ellen White, ela diz que todos aqueles que nascem no reino de Deus, no reino dos céus, ele nasce como missionário. Nós precisamos nos envolver, precisamos ser missionários. E outra, irmãos, Charles Spurgeon foi conhecido como aí o príncipe dos evangelistas. Ele dizia o seguinte: ou nós somos missionário, ou nós somos impostor. Alguns dizem assim: esse cara é muito radical, mas é isso mesmo. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. O que nós somos? É a pergunta que fica. O que nós somos? Então, precisamos todos estar envolvidos na missão. Ellen White, ela continua e ela diz assim, que os homens trabalhem por seus semelhantes. Não existe cumprimento fiel da missão sem a participação do ser humano. Ou seja, os homens precisam trabalhar pelos seus semelhantes. A obra, ela precisa ser individual, cada um. Hoje existe um conceito, não em todos os lugares, não em todos os irmãos, mas existe um conceito na mente de muita gente que o obreiro tem que trabalhar, o pastor é que tem que trabalhar, o obreiro é que tem que fazer evangelismo, o pastor é que tem que fazer evangelismo. E, na verdade, o evangelismo começa comigo, começa com você, começa com cada um de nós. Cada um de nós devemos ser missionários, ou então somos impostores. Então, o conceito é simples, o Senhor deixa a cada um a sua obrigação. Cada um tem uma obrigação. Ah, irmão, mas eu não sei dar estudo bíblico. Ok, Deus vai te usar de uma outra forma. Irmão, mas eu não sei pregar. Não se preocupe, Deus vai te usar de outra forma. Irmão, mas o que eu faço então? Eu me recordo de quando começou o Ministério de Publicação na nossa igreja, irmãos. Um rapaz que queria ser pastor, só que o camarada era gago, não tinha habilidade para pregar, para se desenvolver, entendeu? E aí o pastor Tiago White deu lá uns livros lá para ele, uns folhetos para ele, e o cara saiu, meu irmão. Mundo afora aí, e aí o pastor preocupado com ele, de repente o cara chegou pedindo mais livros, porque ele era vendido todos aqueles livros lá, e aí surgiu o ministério de quê? De publicação. Ou seja, o camarada descobriu a sua habilidade, seu talento. Ele não servia para ser um ministro, um pregador, mas ele descobriu o seu talento, o seu dom. Então, nós também precisamos nos envolver. Me recordo do pastor Luiz Gonçalves, uma vez ele contando uma experiência
de um camarada que não sabia dar estudo bíblico, não sabia pregar, não sabia fazer nada, meu irmão. Mas ele tinha um rádio. Naquela época era uma fitazinha. E aí ele botava lá, chegava na casa da pessoa e dizia o seguinte: olha, você me permite aí tantos minutos? E a pessoa dizia: pois não. Ele colocava lá a fitazinha no rádio e apertava o botãozinho. E aí lá o pastor pregando no rádio, quando terminava ele perguntava: você entendeu? A pessoa entendia. E aí? Eu quero aceitar. Aceito isso aí. E aí muita gente se converteu. O pregador que pregava com o rádio. O evangelista que evangelizava com o rádio. Irmãos, Deus tem N maneiras. Eu morei numa cidade chamada Pacajá, no Pará, e uma vez os irmãos distribuíram folhetos. Só que no folheto botaram o horário errado. Era para o folheto lá, não é que estava errado, mas a forma estava errada. Por exemplo, geralmente quando é à noite a gente coloca 17 horas. Melhor, 19 horas. Me perdoe, irmão, 19 horas. Mas lá no folheto colocaram domingo às 7 horas. 7 com o número 7 mesmo. E aí, um dia, um camarada chega lá na igreja, pela manhã, perguntando se ia ter culto e tudo mais. E tinha uma irmã que estava limpando a igreja lá. E a irmã disse: não, nós não fazemos culto pela manhã, nós fazemos à noite. E aí a irmã perguntou como é que ele sabia daquela igreja e que ia ter culto. Ele disse: não, porque eu recebi um folheto. Nesse folheto estava aqui o endereço da igreja e o horário. Por isso que eu vim participar do culto. Aquele camarada depois foi batizado através de um folheto. Entendeu? Aqui pertinho mesmo da gente, em Alto Alegre do Maranhão, um senhor apareceu na igreja sábado de manhã, lá, e aí os irmãos o receberam. E aí depois ele foi contar que o pastor na televisão tinha mandado ele procurar uma igreja mais próxima da casa dele. E a igreja mais próxima, a adventista, era aquela. Então ele atendeu o pedido do pastor lá na televisão. E ele foi. E era o pastor Luiz Gonçalves, com aquele hábito que ele tinha de dizer: olha, procure uma igreja aí perto da sua casa. Então, irmãos, se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. As pessoas estão procurando a igreja, as pessoas estão procurando salvação. E todos precisam estar envolvidos. No livro Serviço Cristão, página 97, Ellen White diz assim: os adventistas do sétimo dia estão fazendo progressos, duplicando seu número, estabelecendo missões e desfraudando o estandarte da verdade nos lugares escuros da terra. Todavia, a obra está avançando muito mais demoradamente do que Deus o quereria. Então, embora a igreja esteja avançando, mas ela diz que a gente ainda está demorando no cumprimento da missão, porque poucos realmente estão envolvidos. E para finalizar, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, ela diz assim: se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Ou seja, se cada crente, se cada irmão se envolvesse realmente com o desejo no coração de dizer: eu quero ser um missionário, eu quero ser um instrumento de Deus para salvar. Como? Eu não sei, mas Deus vai me usar de alguma forma. E eu quero ser usado por Deus. Se cada um fosse um missionário vivo, ela diz, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada. Então, se cada membro estivesse envolvido na missão, e se em cada igreja se elaborasse planos para que cada crente se envolvesse, o círculo teria se estendido a todo mundo. Irmãos, o pastor Luiz Gonçalves, eu sempre digo isso, ele diz assim: ó, não basta ser adventista, tem que ser o quê? Evangelista. Então, não basta ser adventista. O tema da nossa desse ano é: eu vou. Enquanto ele não vem, eu vou. Então, vá, meu amigo, vá em nome de Jesus e cumpra a missão. Como faremos? Podemos usar as duplas missionárias, unidade de ação, classe bíblica, pequeno grupo, estudo bíblico, enfim. Tem N maneiras da gente cumprir a missão. E eu quero finalizar com mais um texto bíblico, que é Atos 16. Eu já li com vocês aqui, eu quero ler de novo. Atos 16, versículo 9. Para fecharmos aqui dentro da Bíblia. Aqui a visão de Paulo diz assim, ó. À noite, versículo 9, capítulo 16. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, quando nós entendemos esse negócio aqui, essa visão de Paulo,
onde um homem macedônio, em um sonho, aparece ali para ele e diz assim, ó, passa até aqui e nos ajuda. Hoje existe um clamor de pessoas no mundo que está clamando por salvação. Muitos estão desejosos, muitos querem a salvação, muitos desejam. Irmãos, eu falo demais, me desculpa aí. Eu queria contar só mais esse relato para vocês aqui rapidinho. Aqui a gente está num trabalho de evangelização, de projeto Missão Global, né? Plantio de igreja e ao mesmo tempo expandindo a igreja aqui na região. E eu visito alguns interiores, alguns povoados. E tem muita gente que assiste a Novo Tempo aqui nessa região. E aí uma vez me contaram de uma senhora, estava assistindo a Novo Tempo e ela é evangélica. E assim eu já fico, a gente tem que estar pisando em ovo aqui, porque o negócio é meio melindroso. E aí eu fui lá e levei um estudo bíblico para ela. Eu não fiquei fazendo um estudo com ela, eu levei o estudo bíblico para ela responder e disse que caso ela tivesse alguma dúvida ali, a gente estava ali para atender. Eu levei o estudo bíblico e ela respondeu o estudo bíblico. Só que é o seguinte, ela falou do estudo bíblico para uma outra irmã da igreja dela. E a irmã disse, eu também quero. Aí ela me falou e eu levei 2 estudos, um sobre o Apocalipse e o outro Jesus Restaurador. Levei para essa irmã. Ela não estava em casa, deixei com o irmão dela. Passou-se um mês, eu me lembrei da mulher, disse, rapaz, não visitei mais a mulher. Fui lá, segunda-feira passada agora, segunda que passou, fui lá visitar ela. Cheguei lá, ela muito alegre, irmão, estou respondendo aqui o estudo, e é o seguinte, eu já passei um dos estudos para uma outra pessoa, aqui da minha igreja. E é o seguinte, ela me disse que quando o Senhor viesse, era para você ir lá na casa dela, porque ela queria conversar com você. Eu disse, rapaz, aí é bênção. Aí é bênção. Então, eu dei o estudo para essa uma respondeu o estudo, já passou para outra, essa outra falou do estudo para outra, essa outra queria a minha visita, e quando eu fui visitar ela, ela já tinha falado do estudo para mais uma outra, e a outra também queria o estudo. Eu disse, rapaz, é Deus, isso é milagre, é bênção. Então, irmãos, e aí agora a gente já vai começar um grupo ali naquele lugar, um grupo, uma classe bíblica, a gente vai fazer uma classe bíblica domingo à tarde lá. Porque a semana inteira já está cheia, entendeu? Eu faço classe bíblica num povoado na segunda, no outro na terça, no outro lugar na quarta, na quinta eu faço no outro povoado, na sexta eu faço num bairro, no sábado e no domingo na igreja. Eu disse, olha, à noite não tem como mais, está cheio. Então, vamos fazer no domingo à tarde. Aí, pô, beleza, então a gente já está se programando. Então eu vejo Deus agindo, mas nós precisamos nos envolver na missão. Porque tem gente sedenta. Tem gente querendo. E nós, como adventista, como remanescente, temos esse dever de levar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que esse desejo esteja no nosso coração a cada dia. Abençoe o projeto aí, o evangelismo que vocês vão fazer. Que seja uma bênção, meus irmãos. Bom, que Deus fique conosco. Um ótimo dia para vocês. Vamos então orar? Vamos lá? Oremos. Santo, santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem N maneira de levar a mensagem de salvação para as pessoas. Mas o Senhor nos escolheu, ó Pai, para poder levar a salvação, para poder levar a mensagem. Pecadores levando pecadores aos pés de Jesus. Essa é a nossa missão. E é isso que desejamos fazer, ó Pai, cumpri-la com fidelidade a cada instante, a cada dia. Fica conosco, fica com os irmãos da Igreja de Monte Castelo e o teu povo em todo o mundo, e desperta no coração o desejo naqueles que ainda não têm, para estarem envolvidos, todos envolvidos, no cumprimento da missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Deus. Forte abraço para vocês, viu? Vai ter a selfie.